A palavra chamada aqui de tropeço, a palavra grega é escândalo. E a ideia é você levar alguém a tropeçar, ou quem sabe, seduzir a pessoa com alguma coisa que faz com que a pessoa tire o foco de onde devia estar e acabe pegando a isca errada e acabe presa. Como você pode ofender outras pessoas de uma maneira perigosa? Eu digo perigosa porque, veja, no nosso texto diz: é inevitável que os escândalos venham, é inevitável que isso aconteça. Entretanto, ele diz: mas ai daquele por quem isso acontece. Isso não é trivial. É alguma coisa tão importante que o Senhor Jesus diz: mas ai daquele por quem isso acontece. O que é que você pode eventualmente fazer, consciente ou inconsciente, que pode ofender efetivamente alguém da perspectiva de Deus, de forma que, ao invés de estimular essa pessoa a ser o que ela deve ser, acaba fazendo com que essa pessoa esfrie ou se desvie do caminho? Primeiro, é possível que você voluntariamente sujeite a pessoa a uma tentação e a leve ao pecado. Veja, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 6, ele diz: neste assunto, e ele está falando da maneira como um homem vai se portar, ou como um jovem vai se portar em relação a uma mulher, que não é sua esposa ainda. Ele diz: nesse assunto ninguém prejudique o seu irmão, nem dele se aproveite. E a seguir ele diz: o Senhor castigará todas essas práticas. A conduta de seduzir alguém que não é a sua esposa, o seu marido, ele diz: Deus vai te castigar para isso. Indiretamente, há alguma outra coisa que eu vou fazer. Hoje é o dia dos pais. Talvez você esperasse chegar aqui, encontrar uma mensagem sobre o dia dos pais, e você descobre que o pastor aqui não faz isso, mas pelo menos uma notinha para os pais eu tenho hoje. Tem um texto bíblico para vocês em Efésios capítulo 6, versículo 4. Pais, não irritem seus filhos. Antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Através da conduta do pai, o pai pode ser um foco de irritação e de levar o filho a tropeçar. Sua injustiça, sua hipocrisia, sua pegação no pé naquilo que não é necessário. Não irrita seu filho. Então veja, de novo aqui nós encontramos, e aqui de uma maneira indireta, na primeira há uma ação direta de seduzir. Aqui há uma ação, talvez não tão direta, em que um pai está tendo uma conduta que acaba levando o filho a pecar por causa da irritação que ele provoca em casa. Mas também você pode ser um mau exemplo e dessa maneira levar o outro a tropeçar. Seja o seu exemplo pecaminoso ou não. Eu vou ler um texto com vocês. Depois eu explico o texto. Contudo, tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Ele está falando de liberdade que você tem. Pois se alguém que tem consciência fraca vir você, que tem esse conhecimento, comer num templo de ídolos, não será induzido a comer do que foi sacrificado a ídolos. Entenda a situação. No mundo antigo era comum melhores carnes serem disponibilizadas num mercado, num açougue do templo. E várias pessoas se sentiam à vontade, inclusive crentes, de voltar naquele templo, naquele açougue, comprar aquele carne, levar para casa e oferecer no dia dos pais. Mas tinha pessoas que tinham saído daquela religiosidade falsa, daquela mentira, daquele engano, e repudiavam aquele lugar, talvez não passassem na calçada do templo,
E ele vê você comprando aquela carne, ou fazendo um churrasco com uma carne que foi sacrificada a ídolos. E entenda, você tem liberdade de fazer isso. Mas tem um irmão fraco, versículo 11. Assim esse irmão fraco que Cristo morreu é destruído por causa do conhecimento que você tem. Quando você peca contra seus irmãos desta maneira, ferindo a consciência fraca deles, peca contra Cristo. Você tem liberdade lá em Salvador de comer acarajé de quem for. Não há nada de errado se você passar no Bambini e comprar o pão que tem lá. Mas ele está considerando aqui, naquele mundo antigo, essas ações podiam golpear a consciência de alguém fraco, que não tinha um entendimento perfeito disso. Você está na liberdade de fazer isso, você está na liberdade, mas uma vez que você, usando a sua liberdade, você fere a consciência de alguém, você é responsável por isso. Então você pode levar alguém a tropeçar, seduzindo. Você pode levar alguém a tropeçar, irritando. Você pode levar alguém no exercício da sua liberdade. Você pode levar alguém a estimular, a tropeçar pela falta de um estímulo que você deve dar à vida da pessoa. Vejam, em Hebreus 10 diz o seguinte: e consideremos-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Nós temos a responsabilidade de incentivarmos uns aos outros no amor e nas boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo é costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Ainda que nos nossos dias se possa dizer: a minha vida, ninguém tem nada a ver com isso, e você não tem nada a ver com a minha vida, entenda uma coisa, da perspectiva do Senhor que o salvou e que constituiu a igreja, Ele está dizendo o seguinte: você tem responsabilidade sim com o seu irmão. Você tem o papel de encorajá-lo, de estimulá-lo. Você tem a tarefa de fato, exortá-lo se necessário for. E é possível que com a sua ofensa, omissão no estímulo, na exortação, ou através de um pecado objetivo cometido, que você esteja levando alguém a tropeçar. Nesse caso, o Senhor Jesus diz no versículo 2, seria melhor que ela fosse lançada no mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço, do que levar um desses pequeninos a pecar. A pedra de moinho, como vocês podem ver, tem alguns tipos diferentes, mas ela tem algumas dezenas de quilos. É inevitável que se faça outros tropeçar, mas ai daquele que faz isso. E eu creio que no primeiro plano ele está olhando para os fariseus que estavam ensinando ensino falso, levando as pessoas a errarem o caminho. Ele está dizendo: olha, seria melhor você ser lançado no mar, aquele ímpio que está fazendo um ensino falso, do que ir para o inferno. Mas ele está usando essa figura para falar para os discípulos dele. Isso era uma advertência para os discípulos, ou seja, filhos de Deus também podem fazer outros tropeçarem. Eles vão para o inferno por causa disso? Não, eles estão livres do inferno por causa da obra do Senhor Jesus Cristo. Mas existem privilégios que Deus quer conceder aos seus filhos na eternidade, que esses eles podem perder. Então nós podemos ser foco de tropeço quando nós agimos de uma maneira incompatível com as Escrituras. E essa ação ela é tão grave que ele está dizendo: ai de você se fizer isso. Se é um incrédulo, você vai responder por isso no inferno. Se é um crente,
você vai perder privilégios porque você fez isso. Filhos de Deus, maduros, se preocupam em que suas vidas não sejam motivo de levar alguém a se desviar da fé, mas antes usa a sua vida para estimular os outros no caminho do Senhor.